e ficar de saco cheio. Eu falo, né, que um dos primeiros passos para você mudar de vida é ficar de saco cheio, porque a gente se acostuma, se acomoda, se anestesia. Tem medo. Né? Tem medo, Então, tem um livro, o Almanaque de Naval Ravikant, que ele fala uma frase bem legal. As pressões e expectativas da sociedade com relação à forma com que você tem que viver são verdadeiras inimigas da paz de espírito. Então, invertendo a frase, né? O maior inimigo da sua paz de espírito é você tentar viver de uma forma que as outras pessoas querem que você viva. Sabe? E esse é o erro de muitas pessoas. Aqui no Brasil a gente tem a cultura da ostentação. Sim, a pessoa fica aprisionada. Sim, e perde a personalidade. Sim. Vocês viram, eu postei uma frase, né? Cara, a ostentação é uma coisa que é claramente falta de personalidade, porque você não sabe quem é, você não sabe o que é importante pra você, você não sabe onde você quer chegar, e você vive pra provar alguma coisa pro teu vizinho que não tá nem aí pra você. Né? Então é o tipo de reflexão que eu faço no canal, porque tem muita gente que tá na pobreza porque vive pros outros. E não porque vive para ter a qualidade de vida que merece ter com a esposa, com o marido e com os filhos. Ou pro pai e pra mãe, que sempre fez tudo por ele. Eu acho que tudo começa com o estudo, sabe? Esse é o tipo de coisa que eu odiava ouvir antes de ter meu canal. Mas hoje, depois que você lê tanto... É o estudo, a educação. Então, qual que eu diria que é o primeiro passo para essa pessoa, né? Primeiro perceber, né? Não é fácil. E ficar de saco cheio. Eu falo, né, que um dos primeiros passos para você mudar de vida é ficar de saco cheio, porque a gente se acostuma, se acomoda, se anestesia. Tem medo. Né? Tem medo, Então, tem que ter um incômodo, né? Aí, estudar sobre educação financeira. Primeiro ponto, como educação financeira não é uma matéria na escola, a gente acha que educação financeira não é algo a ser estudado porque se aprende com a vida. E não é algo pra mim, às vezes. Sim. E finanças é aquilo, né? Cara, tem muita coisa na escola que a gente não vai usar nunca. Dinheiro a gente vai usar sempre. Né? Então, agora, depois de tanto tempo, está começando a ter educação financeira nas escolas e tal, mas já devia ter há muito mais tempo, né? Sim, concordo plenamente. Então, assim, eu fico doido, porque... Cara, por que eu tenho que aprender por um ano inteiro sobre literatura portuguesa e eu não tenho noção nenhuma de direito, de empreendedorismo, de inteligência emocional e de educação financeira na escola, entende? Não é absurdo? Quer ver um exemplo legal, prático, que tem sobre educação financeira? Esses dias eu estava indo com a minha esposa para um casamento em Sorocaba. Aí no caminho eu estava falando sobre um cara que eu falei, dirigindo, né? Falei, amor, você não tem noção do que meu amigo fez, mano. Você acredita que ele estava fazendo um financiamento, aí começou a se enroscar, aí ele fez um consórcio para tentar a sorte, ver se sai o consórcio, aí não saiu, ele se enforcou, mas ainda fez outro consórcio para tentar e tá atirando para todo lado e cada vez mais ele se afunda no buraco. Aí a minha esposa, nossa, meu... Não, e minha amiga, que comprou um negócio, ele comprou outro, e hoje ela tá pagando o mínimo do cartão, a dívida dela subiu para 22 mil reais agora. Meu Deus. Daí a gente conversando, eu continuei dirigindo, eu comecei a pensar, eu falei com a Mayara, né, minha esposa, falei, amor, você já parou para pensar que se a gente não tivesse começado a estudar sobre educação financeira, a gente não teria como identificar esses erros das outras pessoas? Talvez em 2019, eu nem perceberia que esse meu amigo está fazendo burrice. Ela nem perceberia que é amiga dela. Só que quando a gente traz a educação financeira para a nossa vida, por meio de livro, de artigo, de podcast, de conversa, do que quer que seja, a nossa cabeça começa a mudar de forma que a gente começa a identificar erros que a gente nunca viu como um erro. E tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava falando antes de começar a gravação, que é, quanto a gente ganha é muito importante, mas dentro do meu canal, dentro das pessoas que me seguem, que eu acompanho, a maioria está falando, Duda, minha vida está mudando porque eu estou gastando diferente, não porque eu estou ganhando mais. E isso é um ponto que se você não traz educação financeira para você, você não consegue perceber. Caramba, eu, por exemplo, Duda, eu tenho um canal, 3 milhões e meio de seguidores, o Prêmio Best, o caramba. Todo livro que eu leio, eu penso, Carla, caramba, velho, como é que eu nunca pensei nisso? Olha que legal. Como é que eu nunca aprendi isso? É porque eu realmente nunca aprendi isso. Agora, lendo o livro, eu começo a aprender. E eu sou um cara que não é dos mais mal instruídos, eu sou um educador financeiro.
Cada livro que eu leio eu aprendo alguma coisa, eu falo, mano, né? Só que a pessoa que é alienada, que ela acha que não precisa, ela não consegue detectar os próprios erros nem o erro dos outros. Então ela vai vivendo naquele ciclo, né, que eu chamo de corrida dos ratos, né? Que é o quê? Você trabalha, sabe aquele ratinho que fica numa roda, né, que não sai do lugar? Você trabalha para ganhar dinheiro, para pagar boleto, para ficar sem dinheiro, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para pagar boleto, para ficar sem dinheiro. Mano, eternamente um rato rodando ali não sai do lugar. Por quê? Porque você não estudou sobre educação financeira a ponto de pensar, por que nunca ninguém me falou sobre isso? Por que nunca ninguém me explicou sobre investimento? Por que nunca ninguém me mostrou que investimento é para pobre? Lógico. Porque a pessoa acha que investimento é para rico. Investimento é para quem quer ficar rico, né? Por que ninguém nunca abriu a minha mente sobre fonte de renda alternativa? Por que nunca ninguém me explicou sobre reserva de emergência, que é um dinheiro que eu deixo separado para que quando vier uma emergência não precise depender e me afundar num empréstimo? Entende? É um monte de princípio que envolve a educação financeira que nunca foi exposto para nós. Então a gente, e isso eu bato muito na tecla, cara, vocês me desculpem o preconceito aqui, mas é tua função ser um idiota consumidor de Big Brother. É opção tua. Ninguém tá botando um revólver na tua cabeça falando, vai assistir Big Brother e A Fazenda. Cara, você gosta, mano, goste, seja feliz. Eu, Duda, desculpa o preconceito, mas eu acho um bagulho extremamente idiota. Então, cara, vai fazer alguma coisa produtiva. Só que o cara é tão burro que ele fica ali acompanhando a vida de um cara que já é cagado de rico, ganhar 1,5 milhão e você continua pobre, lascado, sem dinheiro pra comprar uma tubaína. Entende? Entende que é uma inversão de valores? Adorei você, Duda. Né, mano? Tipo assim, caramba, para de ficar torcendo pro cara lá que muitas vezes é um idiota ganhar o bagulho e vai você aprender a ganhar dinheiro pra sair dessa pobreza desgraçada aí, entende? Só que esse é o tipo de coisa que eu falo, porque eu não gosto de pegar leve com vitimismo. Ah, mas ninguém me ajudou. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas você deu sorte. Tá bom, então vive nessa desgraça aí, caramba. Não, Se você não trouxer a responsa pra você começar a estudar, eu vou fazer alguma coisa. Não, daqui a 20 anos você vai estar com a mesma queixa. E digo mais, frases de meu avô, tudo de bom e de ruim que acontece na sua vida é de sua responsabilidade. Ele sempre me falou Escolhas, isso. Né? Então, assim, a gente tem que entender, a gente tem que parar de jogar a culpa no outro, as coisas não dão certo por causa do outro, ou se deu certo é por causa do outro, não, se deu certo é mérito seu, se está dando errado você tem que rever porque tem sua mão ali. Só que aí você vê, nesses dias eu li um livro, ele é um livro polêmico, ele chama Emburrecimento Programado. Emburrecimento Programado. É de um cara que ele foi eleito 2 vezes o melhor professor de Nova York. Tá. Então não é qualquer Zé Ruela que tá metendo o pau querendo lacrar. Não, ele é um cara extremamente competente, autor de vários livros. Fera. E ele foi eleito o melhor professor de Nova York, das escolas lá. Aí quando ele foi dar um discurso lá para receber o prêmio, mano, ele soltou os cachorros. E ele começou a falar sobre como toda a grade curricular, por isso que eu falei que é polêmico, tem gente que não vai gostar disso que eu vou falar, mas é o livro que está falando, não é Duda, embora eu concorde em muita coisa que ele está falando. Toda a grade curricular é feita para que a gente seja burro. Entende? E tipo assim, ele começa a falar que a grade curricular tem a ver com o INSS também. O INSS foi criado em 1940, o mundo mudou e o INSS não mudou. A grade curricular foi criada em 1800, sei lá quando, o mundo mudou tudo. E a grade curricular continua a mesma em muito lugar. Exatamente. Aí ele faz umas queixas, ele fala, cara, as coisas mais importantes, tipo assim, aritmética, aprender a ler e escrever e tal, eu não me lembro exatamente, mas se não me engano ele fala que são 200 horas que é necessário para você aprender essas coisas mais importantes. Aí ele fala, por que a gente fica 9 no ensino fundamental e mais 3, 12 anos aprendendo tanta linguiça, né? E aí, assim, é um ponto que eu acho interessante. Eu sei que tem várias pessoas que vão contra-argumentar ali e tal, mas não ter educação financeira não é aceitável para mim. Só que aí você percebe que é toda uma máquina. Por exemplo, eu fico mal feliz quando professores de escola pública me mandam foto falando, Duda, a gente está lendo o teu livro aqui na escola com os alunos do ensino médio. Ou então, Duda, hoje a gente colocou um projetor e a gente está vendo o seu vídeo aulão sobre educação financeira com os alunos. Eu acho muito top. Mas, você vê, livros de educação financeira que poderiam ter na escola. O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, A Psicologia Financeira.
Só que se isso não for exigido no Enem, as escolas vão continuar colocando só o que é exigido no Enem. Concordo então com tem você. toda uma máquina que, né, às vezes muito professor de escola, principalmente pública, fala, Duda, eu tenho que dar meus pulos aqui para conseguir incluir esse tipo de educação financeira que você está dando, porque os alunos gostam. Muito! Só que não está na grade, então ele tem que acelerar uma coisa para poder falar sobre educação financeira sem perder o conteúdo programático dele ali, né? Então, uma vez que... Aí eu já vou trazer a resposta pro pessoal. É muito fácil eu falar, eu sou burro porque não me ensinaram na escola. Eu sou burro com o meu dinheiro porque o sistema, porque o Lula, porque o Bolsonaro. O que te impede hoje de estudar sobre educação financeira? Você que está vendo. Né? Vamos pegar alguns exemplos. Quantas horas por semana você, homem aí, gasta assistindo o jogo do Corinthians ou do Palmeiras? Talvez aí umas 4, 6, cara que gosta pra caramba, 8 horas. Tá bom, é direito seu. Você, mulher, exemplo, tá? Não quero padronizar aqui, estereotipar. Mas você, mulher, quantas horas por semana você gasta assistindo dorama? 6 horas, 8 horas por semana? Qual que é o teu argumento para falar que não tem tempo para estudar sobre educação financeira, entende? Por exemplo, vou dar o meu exemplo, Carla. Até hoje, toda vez que eu vou lavar louça, eu boto algum vídeo de educação financeira para eu ir aprendendo enquanto eu tô lavando louça. Maravilhoso. Cara, é otimização de tempo. Você sabe que tem uma frase do Napoleão Hill que ele fala, né? A pessoa que para de estudar simplesmente porque saiu, já se formou na escola, está fadada a uma vida medíocre. Sim. Né? E ainda mais nos nossos dias, ele escreveu isso, acho que em 1920, sei lá. Ainda mais hoje nos nossos dias, que a tecnologia está mudando o mundo tão rápido. Cara, se você para de... Eu acho que, na boa, acho que se me congelassem hoje e me descongelassem daqui a 5 anos, eu não saberia mais viver. Porque eu acho que daqui a 5 anos o mundo vai ter mudado tanto. Sim, Né? Tecnologia, blockchain, criptomoeda, é tudo tecnológico, TI, né? Informação, é tudo tão rápido. Então a gente não pode parar no tempo. Você né? está corretíssimo. Hoje, a grade curricular ela precisa mudar. Lógico que literatura também é importante. Sim. E até os especialistas que trabalham toda essa parte neurológica, eles explicam que nós precisamos aprender coisas complexas porque nós estamos naquela questão da formação das pontes cerebrais. Mas a gente precisa aprender coisas que façam parte do nosso dia. Sim. É o que você falou, educação financeira. É. Educação digital. É importantíssimo ter direito, porque assim, Sim. tudo na tua vida vai esbarrar com direito também. Tudo. Toda hora você vai esbarrar às com vezes isso. é a questão de redistribuir e colocar prioridades, né? É que você falou, ok ter literatura portuguesa, ok ter biologia, ok ter química, mas ter 3 anos disso e não ter nenhum semestre de educação financeira que não faz sentido. Tinha que né? ter educação financeira desde você entrou na escolinha. Sim, banco imobiliário, vamos brincar aqui hoje com dinheiro, Até né? a formação do ensino médio. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo para vocês. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.